Ora, muito boa tarde e muito bem-vindos, ou bom dia ou boa noite, porque isto não foi gravado em direto, por isso podem estar a ver a qualquer horário. Estão aqui no Aos 93, um programa dedicado ao futebol feminino português, mais propriamente à seleção nacional que está a caminho da Nova Zelândia para competir no seu primeiro campeonato do mundo. E isto é com umas séries limitadas, por isso só vai existir durante esta fase do Mundial e depois talvez no futuro, se tudo correr bem, podemos pensar num formato dedicado só ao futebol feminino português que vale a pena. E da semana passada vocês tiveram a Margarida Bartolomeu e a Cristiana Pina, jornalistas são cronistas no Fair Play, mas depois fazem mil e uma coisas fora disto. A Cristiana, por exemplo, escreve para o jogo, a Margarida Bartolomeu é treinadora de futebol, por isso cada um com os seus backgrounds. Mas hoje temos uma convidada muito especial, que é Inês Braga Sampaio, jornalista da Rádio Renascença, apaixonada pelo futebol feminino português, mas como eu já tinha explicado antes de começar o programa, isto vai ser como na escola. Não vou dizer para elas para de pé fazer a apresentação, mas que se apresente um bocadinho para as pessoas em casa, que já a conhecem bem, voltarem a relembrar-se de quem que é esta nossa nova convidada do segundo episódio de 93. Inês, tens a palavra. Olá a todos, antes de mais, obrigada pelo convite. O meu nome é Inês Sampaio, Inês Braga Sampaio, como preferirem, como tu disseste. Sou jornalista de desporto da Rádio Renascença, apaixonada, assim, por futebol feminino, cá dentro, lá fora, desde que sejam elas a dar pontapés na bola, adoro. Também adoro futebol masculino, naturalmente. Gosto, desde que seja futebol, basicamente. Estou há 7 anos na Renascença, só mais recentemente comecei a investir mais na minha paixão por futebol feminino, apesar de já gostar bastante antes de chegar à Renascença. E é um bocadinho difícil falar sobre mim, mas 30 anos, de ser para aí a segunda mais velha aqui. É mais ou menos isso. E muito boa apresentação e agradeço já. Agora, a todas, Portugal, antes de passamos ao raio-x dos nossos adversários do Mundial, lembra as pessoas em casa que é o Vietnã, os Estados Unidos da América e os Países Baixos. Portugal jogou um amigável com a Inglaterra, 0-0 em Inglaterra, que é sempre importante de frisar. É um ponto extremamente positivo para aquilo que Portugal está a preparar para o Mundial e até um bocadinho de surpresa. Começo por ti, Margarida, como vieste a semana passada e penso que és a segunda mais velha. Diria, foi uma excelente surpresa, até porque, vamos ser honestos, a maioria não estava à espera que Portugal aguentasse um 0-0 num dos campos mais difíceis de jogar a nível do futebol, não só digo feminino, mas de todos, porque a seleção feminina inglesa é dificílima e por aí talvez ao nível, não dos Estados Unidos da América feminino, que limpou tudo, mas não deve estar muito longe disso. Bem, olá e bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora a que nos estão a ver. Quanto a ser a mais velha, eu acho que das 3 meninas sou a mais velha, mas pronto, é uma à parte. Continuando, relativamente ao jogo com a Inglaterra, é um surpreendente 0-0. Surpreendente pelo facto da Inglaterra estar no momento em que está e ter o poderio que tem. Embora lhe falte ali uma ou duas jogadoras, não tenha sido a Inglaterra, não se tenha apresentado com o 11 base, aquele 11 que nós esperaríamos ter num ataque ao Mundial ou num ataque ao Europeu, como foi. Mas sim, foi um jogo em que fomos muito, não só competentes, eu acho que fomos uma verdadeira equipa defensivamente. Havia sempre alguém na cobertura defensiva, havia sempre uma jogadora a correr mais para fazer um corte, havia sempre, ok, falhaste tu, estou eu, falhei eu, está a outra, e foi aí que nós conseguimos manter o resultado. Depois, em termos de processo ofensivo, quer na transição, quer mesmo na organização, achei o jogo mais fraquinho, mas lá está. Era estratégia é o que é, e nós fomos ali testar, se calhar, uma questão defensiva também para nos preparar para os jogos mais fortes do nosso grupo, que será contra os Estados Unidos e os Países Baixos, teoricamente, né? Pois na prática são 11 contra 11. Mas sim, acho que foi um jogo em que fomos muito solidárias defensivamente e apresentámos muita solidez nesse momento do jogo e conseguimos suster ali a Inglaterra, que mesmo assim ainda lançou uma bola à barra, uma bola ao poste, teve aquela bola que
disputada quase em cima da linha pela Ana Borges. Foi um jogo complicado, foi um jogo e fisicamente muito exigente. Foi uma questão que eu notei, foi as nossas jogadoras que ali uma altura que notou-se ali uma quebra física também, se calhar derivada das cargas de trabalho que temos estado a ter nesta fase de preparação para o Mundial. Mas sim, acho que a questão da solidez defensiva resume um bocadinho aquilo que foi o nosso jogo. Agora, as nossas colegas. Cristiana, corroboras totalmente aqui a opinião da tua colega? Sim, concordo plenamente com a Margarida. Acho que o que vimos neste Portugal e Inglaterra foi mesmo, acho que talvez uma prática da tática defensiva que veríamos se calhar contra os Estados Unidos. Eu acho que se calhar foi um bocado a pensar nessa seleção, porque lá está, o ataque dos Estados Unidos é o melhor do mundo, acho, na minha opinião, e acho que se calhar tipo, esta tática mais defensiva que nós utilizámos contra a Inglaterra foi um bocado a pensar nisso também. Tal como a Margarida disse, acho que gostava de ter visto um bocadinho de Portugal ser um pouco mais ambicioso a nível ofensivo. Eu acho que tínhamos capacidade para isso. Temos jogadoras muito rápidas como a Jéssica, a Diana, a Tatiana, que é muito boa a fazer transição. Ou seja, acho que tínhamos jogadoras para ser um bocadinho mais ambiciosos. Mas também percebo o lado do Francisco Neto, porque eu acho que ele também quis proteger as jogadoras, não expor tanto Portugal ofensivamente para não sofrer defensivamente. Acho que foi um bocadinho isso também. E lá está, acho que fomos sobretudo uma equipa muito coesa a nível defensivo e muito unido. Eu acho que uma das características desta seleção é mesmo a união entre elas em campo, que depois também transparece, seja a nível defensivo ou ofensivo. Sabemos que vai haver sempre uma jogadora para fazer um corte e sobrepor-se a um erro, ou alguém vai estar sempre em backup de outra, no fundo. Acho que é Inês, eu vou perguntar se concordas com a opinião das duas, mas diria para adicionarmos qualquer coisa ainda melhor a esta análise, um ponto extremamente positivo, um ponto a melhorar. Eu não gosto muito do negativo, porque o negativo carrega o pessimismo, mas diria um ponto extremamente positivo daquilo que foi o jogo com a Inglaterra e um ponto que tu achas que precisa assim melhorar até chegarmos ao Campeonato do Mundo. Eu corroboro, sim, a opinião, a análise da Margarida e da Cristiana. Quanto a pontos extremamente positivos e um ponto a melhorar, penso que o ponto extremamente positivo foi precisamente essa entreajuda entre a equipa, que se notou sempre nas dobras, umas às outras, não está uma, vai a outra. Penso que, tal como a Margarida disse. Em relação a um ponto a melhorar, é precisamente a lata, por assim dizer, no ataque. Penso que faltou um pouco mais de arrojo nesse sentido. É verdade que, claramente, o objetivo deste jogo era preparar a equipa, o processo defensivo da equipa, especialmente para os jogos com os Estados Unidos e os Países Baixos, em que ambas as equipas são melhores teoricamente do que a nossa. No entanto, isso não nos desresponsabiliza de tentar um pouco mais, porque lá está, uma equipa são as duas partes, quer dizer, e dizer-se que são as duas partes já é redutor, porque é um todo. E faltou essa metade do todo, um pouco mais de arrojo ofensivo, de talvez algumas ordens do treinador, isso aí não sei quais foram, obviamente, as ordens do treinador a nível tático, mas penso que faltou sim algo mais a nível ofensivo. Penso que não tivemos uma única oportunidade de golo. E isso, mesmo sendo este um teste defensivo, isso é preocupante, porque uma equipa não é só defesa ou é só ataque, e o processo defensivo não se foca apenas no processo defensivo, também se foca nas formas como uma equipa pode, nos caminhos a explorar para a transição e etc. Ou seja, a equipa ficar tão curta nesse sentido, no seu meio campo defensivo, e ficar tão curta nas saídas para o ataque, nos caminhos a explorar, isso preocupa-me um bocadinho. Veremos também, de qualquer forma, o jogo com a Ucrânia e espero que provem que estou errada, mas preocupa-me um bocadinho, sim, porque lá está, isto não é defesa ou ataque, não é? Como vários treinadores dizem várias vezes, saberão bem melhor do que eu. Ou seja, é importante, mesmo trabalhando o processo defensivo, explorar essas vias de aproveitar depois os desequilíbrios criados precisamente
pela equipa que está com bola e que está a tentar abrir espaços na nossa defesa. Excelente análise aqui das três e complementaram-se todos muito bem. Realmente o processo ofensivo é importante e eu perguntava aqui às três, vou dizer já o calendário dos jogos e vamos falar isto realmente da parte do ataque que talvez não está a correr tão bem, não correu tão bem com a Inglaterra e vamos perceber se tem margem de manobra para correr muito melhor daquilo que correu neste amigável. Portugal entra em campo no dia 23 de julho para jogar frente aos Países Baixos. Depois, no dia 27, tem um jogo com o Vietnã, que toda a gente começa logo a achar que é muito fácil, mas é preciso ter respeito àqueles adversários que talvez não são tão conhecidos. Também nós estamos a participar pela primeira vez no Mundial, por isso eles também podem ver pela mesma esfera. E no dia 1 de agosto terminamos a fase de grupos com os Estados Unidos da América. E agora, olhando para isto, e até vou pegar naquilo que ainda estava a falar da parte de ataque, até posso começar pela Cristiana, mas isto é uma pergunta para todas, por isso podemos falar mais em debate. Se realmente há aqui margem de manobra para Portugal ter um ataque que vá fazer dano, não vou falar aos Estados da América, que é o último jogo, mas aos Países Baixos, que é uma seleção que está 2 níveis acima de nós, mas que é preciso também passar para o ataque. Cristiana, o que é que tu achas? Há aqui volatilidade e intensidade suficiente portuguesa para o ataque passar de 0 oportunidades contra a Inglaterra para termos algumas e chegarmos ao golo? É assim, eu acho que sim, porque pelo que nós conseguimos ver no Europeu 2022, onde enfrentámos os Países Baixos, Portugal demonstrou que conseguiu reverter uma vantagem de 2 golos, ou seja, apesar de depois termos perdido, lá está um lance de género da Daniela Van Donk, lá está, acho que nesse jogo nós conseguimos demonstrar que se nós quisermos, conseguimos elevar o nível e colocar-nos ao nível das melhores, como foi os Países Baixos. E acho que, por exemplo, o Países Baixos tem algumas baixas sensíveis, como, por exemplo, a Viviane Miedema, que é a estrela da equipa, e depois, cá tem outras jogadoras que talvez não estejam a passar pelo melhor momento de forma, como a Lecky Martins, a própria Danielle Van Donk, que não teve uma época, digamos, uma época brilhante. Ou seja, eu acho que, apesar de, sim, temos que admitir que os Países Baixos são a seleção favorita, como é óbvio, acho que nós podemos ser ambiciosos e temos, acho que, se calhar não é uma oportunidade enorme, mas acho que temos assim uma pequena janela que devemos aproveitar e quiçá, não se sabe, não é? Como se costuma dizer no futebol, ninguém é favorito antes de entrar em campo, então é isso. E eu acho que uma das coisas que eu acho que pode beneficiar Portugal é que nós vamos já com os Estados Unidos, que apesar de tudo já deve ter a sua classificação, digamos assim, no bolso. Então acho que isso pode ser um bocadinho um ponto a nosso favor, apesar disso contar pouco, tendo em conta que são os Estados Unidos, mas acho que pode ser, digamos, com um ponto a nosso favor esse pormenor. Não sei o que é que a Margarida e a Inês acham, mas... Inês, vamos? Sim. Eu vou ser aqui um bocadinho brutal agora neste momento. Eu penso que enquanto Dominic Janssen estiver na defesa dos Países Baixos, Portugal tem a hipótese de marcar golos, porque, eu gosto muito dela, mas penso que ela não é central de todo. É muito frágil defensivamente. Eu estive a ver o jogo também dos Países Baixos com a Bélgica e eu espero, ou por um lado espero que seja, por outro lado espero que não seja esse o protótipo dos Países Baixos para o Mundial, porque basta ver que eles, numa defesa de 5, 2 eram médias e uma era uma extrema, ou seja, se assim for, se partirem para o jogo com Portugal a pensar neste sentido, ou seja, é verdade que são 3 centrais, mas o facto de serem 3 centrais não te faz defender melhor ou pior, tem a ver com as dinâmicas e etc. Se forem para o jogo com Portugal a pensar que bastam 2 médias, ou melhor, uma extrema e uma média nas alas e uma média na central, penso que podemos ter alguma esperança, porque claramente os Países Baixos obviamente têm um valor enorme. É verdade que falta Miedema, mas, por exemplo, eles têm a Martins. Eu penso que a Martins tem algo a provar neste Mundial, porque o europeu dela foi mau, esta época dela foi má, ou seja, ela vai querer, tem algo a provar, lá está. Temos a Van de Donk, que é verdade que não fez uma época assim excelente, mas também eu penso que os Países Baixos jogam muito o que ela joga, e é uma jogadora que pode decidir um jogo num instante. Aliás, foi isso que aconteceu com Portugal no Euro 2022. Depois
lá está, ok, não está a Miedema, mas estão a Koinen, a Horde, a Van de Donk, a Martens, estão a Damaris Egorrola, que eles se dão ao luxo de deixar no banco. Tens, aliás, para mim a opção mais estranha do selecionador dos Países Baixos até foi deixar de fora, como é que ela se chama? A Fana Kalma, exatamente, que foi a melhor marcadora do campeonato dos Países Baixos, com 45 golos em 30 jogos, tanto que foi contratada pelo Wolfsburgo, e numa seleção que não tem Miedema, ou seja, que não tem a sua melhor goleadora de sempre dos Países Baixos, masculinos e femininos, penso que essa é uma opção um bocadinho estranha. No entanto, lá está, Países Baixos estão melhores do que no Euro 2022, novo treinador, o Andries Jonker é um selecionador que me agrada mais do que o anterior, cujo nome eu neste momento não me recordo, agrada mais do que o anterior. No entanto, lá está, é uma seleção que continua frágil defensivamente, na minha opinião, que claramente sabe o poderio atacante que tem, porque o tem, são uma seleção extremamente poderosa a nível ofensivo. No entanto, defensivamente ainda lhes falta algo. Mas tem grandes jogadoras, mesmo por exemplo aquela do Manchester City, que é Kasparei, exatamente, tem a Van der Gaart, etc. Aliás, tem grandes jogadoras mesmo na defesa. Espero que entrem no jogo com Portugal com uma certa arrogância. Penso que nos ajudaria um pouco e que Portugal consiga surpreendê-las. Penso que há capacidade para surpreendê-las, especialmente, como eu disse, enquanto Janssen estiver no eixo central, porque para mim ela é média defensiva, nunca na vida uma defesa central, e penso que Portugal pode explorar isso, especialmente com as nossas atacantes rápidas, tecnicamente evoluídas. As nossas médias também têm um jogo, também são extremamente inteligentes. Portugal tem tudo para surpreender os Países Baixos, se os Países Baixos não tiverem o devido cuidado com Portugal. Margarida, é a tua vez aqui, tanta informação. Eu acho que elas, de certa forma, já disseram tudo, né? Mas eu concordo plenamente. Acho que a força dos Países Baixos está do meio campo para a frente e principalmente no processo ofensivo. Elas são muito, muito perigosas. A Van de Donk, posso confessar que é a minha jogadora favorita da seleção dos Países Baixos. Teve uma época um bocadinho abaixo, também teve uma lesão complicada, pronto. Mas lá está, como diz a Inês, ela decide um jogo. Se ela tiver em dia assim, ela decide um jogo. A Martens tem, como a Inês também disse, tem algo a provar. É uma jogadora, a ida para o PSG, na minha opinião, saiu-lhe muito ao lado, foi um passo atrás na carreira dela. E acho que Portugal só tem para criar perigo e para ferir esta seleção, só tem de fazer aquilo que não fez com a Inglaterra, que é a forma como defendeu em bloco, conseguir atacar em bloco. Ou seja, aconteceu muitas vezes com a Inglaterra, a Tatiana Pinto transportar bola, fazer ali uma tabelinha ou duas, chegar à área, ter bola, olhar à volta e não ter uma linha de passe. Uma. E se nós conseguirmos que haja essa cobertura ofensiva, ali uma bola, ela ganha, uma jogadora, uma Jéssica, uma Diana, consegue ganhar a linha, um passo para trás, para a entrada da área, entre uma média, nós temos médias que finalizam tão bem, é aproveitar essas dinâmicas. Confesso que não vi o jogo de preparação da seleção dos Países Baixos contra a Bélgica, só vi o resultado final, mas lá está, essa linha de 5 com uma extrema, uma média de prendo nas alas e uma média defensiva central, será? Sim, mas atenção, não são umas quaisquer, é a Pelova, a Brucht, a Spitzer, ou seja... Já está, aquela... O talento ofensivo é tanto que eles têm de encaixar na defesa. Basicamente. Mas lá está, eu acho que vai ser difícil defender contra essa dinâmica da nossa parte, porque lá está, quando sobe, aquilo cria muito perigo. Mas se nós conseguirmos surpreender e ter uma estratégia ofensiva muito bem estruturada, elas estão muito focadas no ataque, porque lá está, têm a segurança de
estamos com 3 centrais e é Portugal, aquela arrogância que a Inês também estava a falar, nós, se tivermos confiança em nós, porque nós sabemos que conseguimos criar perigo, explorar essas fragilidades, a falta de dinâmicas também defensivas como central da Janssen e apostar na velocidade. Temos é que ter a certeza que aquele blocking que está a defender também depois vai ser capaz de subir no terreno e atacar, porque se formos atacar com uma ou duas, torna-se muito mais complicado. Mas eu concordo plenamente com o que ambas disseram até agora, acho que analisaram extremamente bem e partilho da mesma opinião. Muito bem, então aqui os Países Baixos está mais ou menos revisto, mais em cima da ocasião, quando chegarmos mais perto do Mundial, que ainda vamos gravar pelo menos mais episódios, mas ainda fazer aqui prognósticos para os jogos. Hoje é difícil porque ainda falta bastante, muita coisa pode mudar até lá. O jogo seguinte é o Vietnã e como sempre as pessoas olham para o nome do Vietnã e seja no feminino ou no masculino, toda a gente acha logo que é um jogo mais fácil. Minhas caras, isto é verdade? É mentira? O que é preciso ter cuidado com uma equipa como o Vietnã? O que é que vocês podem trazer um bocadinho à Berlinda? Poderia começar por ti, Cristiana, desta vez. Assim, eu acho que o Vietnã, confesso que das três seleções é aquela que eu conheço menos. Acho que talvez, se calhar, acho que a única jogadora que se calhar todos conhecemos é a Nudo, que atua em Portugal pelo Lanque Vila Verdense. E diria que se calhar pode ser um ponto, tanto para Portugal, que se calhar, por exemplo, através dos colegas dela, que apesar de não haver nenhuma na seleção, se calhar a própria equipa técnica da seleção entrou em contato, se calhar com a equipa técnica do Vila Verdense, mas também se calhar para a equipa do Vietnã ter um ponto de referência acerca de Portugal, via nuclear. Então acho que se calhar, eu acho que Portugal, espero eu, não entre com esse jogo com a missão de é o jogo mais fácil, porque a verdade é que não é. Acho que o Vietnã é uma equipa muito compacta, provavelmente não tem nada a perder, tal como Portugal, e se calhar vão utilizar a sua capacidade defensiva para, digamos que, segurar um 0-0 ou tentar um 0-0 e depois atacar numa bola perdida e fazer um 1-0. Ou seja, acho que Portugal vai ter que ultrapassar uma linha compacta, muito fechada. Se calhar vamos ter um bocadinho o problema que nós tivemos com os Países de Gales, onde também jogaram, digamos que numa espécie de fechados, e onde Portugal teve imensa dificuldade para atacar, para conseguir, digamos, abrir espaço. Eu acho que neste jogo, eu acho que o mais importante vai ser, se calhar, as soluções que nós vamos conseguir encontrar no ataque. Por exemplo, uma Telma Encarnação, que é uma jogadora com muito golo e com um remate bastante forte fora da área, pode ser, por exemplo, uma opção. Ou, por exemplo, uma André Jacinto, que é uma jogadora que consegue abrir zonas de espaço com seus passes. Ou seja, procurar em algumas jogadoras que nós temos que são capazes de abrir espaços com poucos metros, seja, por exemplo, a Jéssica Silva com a velocidade ou a Diana Silva. Ou seja, acho que Portugal, com o jogo com o Vietnã, vai ser uma equipa que, sobretudo, deve ter ambição no ataque, mas lá está, defender bem, como nós temos vindo a fazer, por exemplo, com a Inglaterra, mas acho que ser ambicioso no ataque, porque, por exemplo, até o goal average desse jogo pode ser importante, se calhar, em decidir se podemos passar em segundo ou em terceiro, eventualmente uma passagem. Então, acho que é um bocado isso também. Não sei o que é que a Inês e a Margarida pensam. Margarida, sim, é assim, eu dos jogos que vi da Liga BPI, do Lanque, gostei bastante da New. Acho que é uma jogadora que tem uma finalização muito fácil, ela tem aquele instinto de golo, aquela coisa que não se explica. É uma jogadora tecnicista. Eu não conheço bem esta equipa do Vietnã, obviamente, pelo que eu estou aqui a ver, fui aqui verificar também ao 0-0. Elas jogam praticamente todas no Vietnã, ou seja, também não é uma liga que eu acompanho muito, mas lá está, nós sabermos que somos superiores ou pensarmos que somos a equipa superior em termos técnicos e táticos a este Vietnã, às vezes é um bocadinho perigoso, porque nós podemos estar tão focadas em furar aquela defesa muito compacta e muito recuada que nos esquecemos das nossas costas e do nosso processo defensivo. E uma bola na frente está com 2 ou 3 jogadoras do Vietnã que
consigam explorar espaço na nossa defesa e torna-se muito depois complicado. Se sofrermos um golo, então, primeiro, seleções que em teoria são inferiores, normalmente têm tendência a fechar o bloco ainda mais, fechar espaços na zona central e aí torna-se mais complicado para nós. Não sei se a nossa estratégia com Diana e Jéssica será a melhor, se a defesa estiver muito recuada, porque elas depois não vão ter espaço para explorar em velocidade, mas lá está, como referiu a Cristiana, uma Telma, ou até mesmo a Capeta, que é muito móvel, se consiga arrastar marcação e abrir espaços para finalizar. O remate fora da área é sempre uma solução, acho que é uma solução que exploramos muito pouco, e tendo em conta que temos muito boas rematadoras na nossa equipa, temos médias que finalizam, como lá está, Tatiana, a Kika se jogar, a própria Andrea Norton, a Andrea Jacinto, que passe, remate, faz tudo bem, quase. É um bocadinho aproveitarmos essa qualidade que nós sabemos que temos e se não der para entrar com a bola dentro da área, vai de fora da área e é arriscar. É um jogo em que em teoria somos superiores e é demonstrar em campo que essa superioridade não é só teórica, mas acho que temos hipóteses lá está, de conseguir um bom resultado e garantir pelo menos estes 3 pontos no grupo. Inês. Sim, Margarida, tu falavas que elas jogam todas no Vietnã e eu estive a ver e de facto a New é a primeira jogadora da história do Vietnã a assinar um contrato profissional com o Clube da Europa. Ou seja, elas jogam mesmo todas no Vietnã, à exceção da New. Estive a ver o jogo com a Alemanha, confesso, eu não sigo o campeonato vietnamita, terei visto 4, 5 jogos, se tanto, da seleção vietnamita na minha vida, porque também o acesso a esse tipo de jogos é muito difícil cá em Portugal. O que eu vi contra a Alemanha foi... Para já, basta ver a convocatória do Vietnã, que tem 7 médias, 9 defesas e apenas 4 avançadas, ou seja, já se percebe daí, depende daí mais ou menos o propósito com que vão para o Mundial. E é natural, são teoricamente a seleção mais fraca do grupo, penso que nem eles se escondem desse facto, por isso penso que não há qualquer problema em referi-lo. Contra a Alemanha, elas tinham a defender, eram 7 jogadoras na linha da área, 7 ao mesmo tempo, e depois eram duas um pouco mais à frente e avançada a pressionar a primeira linha de construção da Alemanha. Ou seja, é uma seleção que se vai fechar muito, com toda a naturalidade. No entanto, elas não se coíbem de contra-atacar, são muito rápidas, tecnicamente não são nenhumas toscas, nem pouco mais ou menos, e podem causar muitos sustos, especialmente porque Portugal não tem defesas particularmente rápidas, ou seja, pode sofrer com isso, e as vietnamitas são rápidas. A própria Alemanha sofreu com isso, aliás, a Alemanha só os venceu por 2-1, para vermos. Houve muito desperdício alemão, claro. Terá havido alguma arrogância da Alemanha? Possivelmente. Sim, porque as seleções sabem que são mais fortes. Não podemos, isto não é o cérebro, nós não desligamos essas noções assim de repente, não é? Não conseguimos ignorá-las. A questão é, há que ter muito cuidado, e lá está, tu falaste, penso que foste tu, Margarida, que falaste aquilo do bloco baixo, de uma seleção muito apertada, que Portugal tem tipicamente dificuldades em desmontar esse tipo de blocos. Já vimos várias vezes, a última vez e a vez mais dolorosa em que o vimos foi no apuramento para o Euro 2022 com a Rússia, em que Portugal não conseguiu desmontar a Rússia de qualquer forma. Ou seja, e de facto jogar com a Jéssica e a Diana nesse jogo penso que não será o mais aconselhável, porque são jogadores que exploram muito bem a profundidade, mas que para um jogo mais associativo, que será o mais necessário frente ao Vietnã, não serão talvez as mais indicadas, não sei, eu penso que uma delas pelo menos deveria jogar, mas não as duas em conjunto e talvez não no sistema que utilizamos. Portugal também de qualquer forma tem uma certa versatilidade tática, tanto vemos o 4-3-3 tão frequentemente como o 4-4-2, ou seja, Francisco Neto já prepara a seleção para isso. E penso que, lá está,
Para mim, André Jacinto jogava em todos os jogos e mais algum, independentemente do adversário. Ou seja, eu aqui sou... Concordo plenamente. Sim, eu também. André Jacinto, para mim, é a nossa melhor média, das nossas melhores jogadoras. É uma pena que não tenha mais oportunidades na seleção no 11 inicial. O que ela fez, a época de estreia dela na Real Sociedade foi muito boa. Os adeptos ficaram rendidos às exibições dela e, para mim, é uma jogadora extraordinária. Tem apenas 20 anos, se não me engano, 21. 21, sim. Sim, exatamente, ou seja, tem muito para dar. É uma jogadora que para mim vai chegar a altos voos. Já está, aliás, num grande clube, num grande campeonato, e penso que, além de achar que ela devia ser titular em todos os jogos, independentemente do adversário, penso que neste jogo, particularmente, é praticamente obrigatório ela ser titular, porque é a nossa média com maior capacidade para enfrentar o tipo de jogo que o Vietnã quase de certeza vai apresentar. E já agora falaram daquilo da arrogância, eu penso, as duas, penso que é muito importante. Para mim, o exemplo que Portugal deve seguir é o dos Estados Unidos contra a Tailândia, em 2019. Aquele jogo ficou, se não me engano, 13 ou 14-0, e foram na altura muito criticadas, porque continuavam a marcar e a marcar e a celebrar e a celebrar. Mas é isso que tem de se fazer. É isso que tem de se fazer, não pode haver... Elas demonstram, acabam por demonstrar, é duro para quem está a levar 13 Claro. ou 14, mas elas demonstram que, ok, nós encaramos, vocês são teoricamente mais fracas, mas encaramos com o mesmo profissionalismo e é até ao fim. Pá, se entram 13, entram 13, se entram duas, entram duas, mas é até ao fim. Se acontecesse um 3-0 contra uma França, toda a gente dizia, extraordinário Estados Unidos. Exato. Como foi contra uma seleção muito mais fraca, foi duro de ver. Mas lá está. Sim, foi. Foi seriedade das a seriedade é não tirar o pé do acelerador. E mais o respeito pelo adversário é não tirar o pé do acelerador, porque o desrespeito é considerá-los coitadinhos. São fracos, vamos jogar a passe. Exatamente. E Portugal, atenção, Portugal tem de jogar com fome, porque Portugal não é os Estados Unidos. Ou seja, se não tiver muito cuidadinho, arrisca-se a ser surpreendido. E lá está, fome constante, nunca tirar o pé do acelerador e nunca pensar que por ser o Vietnã, porque... Exatamente. E atenção, elas têm... Eu quando vi o jogo com a Alemanha, eu gostei bastante da... Eu vou ler os nomes, porque eu confesso, peço desculpa às jogadoras, se disser mal os nomes, mas a Thi Van Duong, que é uma média, tem um remate de meia distância incrível, obrigou a Froms a algumas defesas de elevado grau de dificuldade, e quem marcou o gol do Vietnã frente à Alemanha, que foi a Titan Nguyen, peço desculpa outra vez, estou a dizer mal o nome, de quase certeza que estou, 21 anos, muito rápida e remata bastante bem. Lá está, o gol do Vietnã foi no contra-ataque. Portugal vai ter de ter muito cuidado, nós temos defesas lentas, especialmente as centrais, elas são muito rápidas, é ter muito cuidadinho. Agora, também vá, não sejamos hipócritas, Portugal é mais forte, sim. Eu acho que... Sim, Cristina, podes rematar, claro. Que eu acho que nesse jogo, tal como o Inês estava a falar, acho que as laterais que nós temos, não sei se vão ser as mesmas, mas se for, por exemplo, a Catarina Amada e a Ana Bosch, como tem sido até aqui, acho que a velocidade delas é um ponto a favor, porque eu acho que se calhar, como as nossas centrais são um pouco mais lentas, as nossas laterais vão compensar com a velocidade. Vimos ainda com a Inglaterra, onde a Ana Borges conseguiu fazer aquele corte já depois das nossas centrais terem sido ultrapassadas, porque lá está, a velocidade acho que é uma imagem de marca das nossas laterais. Sim, exatamente. Ao mesmo tempo é um bocadinho estranho, confesso, ver a Catarina Amado ser deslocada para a esquerda, para a Ana Borges jogar à direita. Eu penso que não fui muito fã. Não sou fã. Da Catarina Amado na esquerda, acho que ficou... Também não. Eu penso que... Por que não pôr, por exemplo, usar, por exemplo, a dupla de laterais do Benfica, ou mesmo usar o que era a dupla de laterais do Sporting, antes, ou seja, a Ana Borges e a Joana Marchão, ou seja, jogadoras mais nas suas posições naturais e não adaptações que podem acabar por prejudicar a equipa, porque uma adaptação é uma adaptação, não é a posição natural das jogadoras. Eu concordo plenamente aí, até eu acho que perdemos as melhores características da Catarina Amado nesse jogo.
Exatamente. E Apesar de eu achar- honestamente, a minha opinião, e eu sou uma fã, confessa, da Ana Borges, mas acho que neste momento a Catarina Amado e a Lúcia, pela época que fizeram, mereciam, era a dupla de laterais titular, mas isso. Lá está. Concordo contigo. Sem treino, eu também não sei. Mas... Lá está. Sim, Muito. exatamente. E Ana Borges, pronto, pela sua experiência, pela capacidade de liderança, etc., também é uma jogadora naturalmente muito importante para a equipa. Sempre. E aquele corte é um corte de Ana Borges. Sim. É um corte típico dela, que nunca desiste do lance e vai sempre até ao fim. E não é só pela Exatamente. velocidade, é muito também pela personalidade dela. O querer. Exatamente. Mas concordo contigo, Cristiana, que a velocidade delas pode ser importante. Agora, pode ser, por exemplo, a Lúcia também não é lentinha, ou seja... Sim, eu acho mesmo, eu falei nelas porque eu acho que vai ser a dupla titular frente aos Países Baixos. Mas lá está, eu acho que, por exemplo, se calhar havia jogadoras, por exemplo, como a Lúcia Alves, que mereciam se calhar uma oportunidade também para poder demonstrar a sua capacidade, porque elas têm vindo a fazer épocas fantásticas pelo Benfica, e se calhar era uma coisa que podíamos explorar, que é transparecer um ambiente de clube a nível tático para a seleção, que se calhar era um grande upgrade, ou vinha só acrescentar. Sim, aliás, mesmo pronto, aqui é verdade, estou a falar de masculino, mas sabemos que muitas seleções que ganham grandes competições usam a base de clubes de sucesso. Mesmo, por exemplo, é verdade, pronto, neste caso não ganhou uma grande competição, mas Portugal do Euro 2004 usou bastante a base daquele Futebol Clube do Porto campeão europeu. A Alemanha de 2014 usou o Bayern Munique penso que já era o Guardiola na altura, ou seja... A Espanha ganhou o Sim, europeu, ganhou o sim, mundial. exatamente. Era a base de Barcelona. Ou seja, pronto, eu não gosto de fazer a comparação, mas a comparação, ambos são futebol, ou seja, quando há bases definidas de um clube, faz sentido aproveitá-las porque as rotinas estão lá todas ou seja... Sim, eu acho que o próprio Portugal, em 2016, se calhar no nosso meio campo, tinha muitas rotinas do Sporting e só exatamente. Que se conheciam exatamente. E ficou muito bem. Exato, tinhas o Adriano, o William Carvalho, o João Mário. Tinhas ali essa sinergia que é criada nos clubes, porque eles treinam e jogam, treinam todos os dias e jogam todas as semanas juntos, ou juntas, no caso do futebol feminino. Penso que é de aproveitar esse tipo de rotinas, porque na verdade é sempre benéfico juntar duas pessoas que jogam todas as semanas juntas em relação a duas pessoas que estão juntas de quando em vez. Exato. Se tanto, exatamente, depois depende. Muito bem, já estamos aqui bem avançados no tempo, por isso vamos ao último jogo. Não, pelo contrário. Vamos ao último tema, que é a última equipa, Estados Unidos da América, que é uma das cabeças de cartaz de qualquer mundial de futebol feminino. Inês, a Cristina disse muito bem ao início do programa que é o último jogo delas, pode ser que haja aqui não há tanta pressão. Eu acho que, sendo os Estados Unidos da América, no futebol feminino, o que é e sempre que foi, não vão parar, porque vão entrar no jogo para, não digo matar, que é uma expressão muito agressiva, mas para ganhar. E por isso eu diria, quais são as condições que Portugal tem que ter dentro de campo para lidar o melhor possível com esta seleção? Sim. Os Estados Unidos matam, esfolam, canibalizam, se for preciso, reciclam-te e comem-te outra vez, no sentido canibal, não, que horror, mas ando a ver séries de terror, claramente, mas não, a questão é essa, elas não param, isto faz parte da mentalidade delas, faz parte da mentalidade das Megan Rapinoes, das Alex Morgans, das Sophia Smiths, das Lynn Williams, que é uma jogadora extraordinária e mesmo assim vai jogar o seu primeiro mundial, que é uma coisa. Os Estados Unidos, sim, exatamente. Os Estados Unidos, eu penso que é importante dizer isto, os Estados Unidos ganhem ou não ganhem, são a melhor seleção do mundo. E são-no porque, ao contrário de qualquer outra seleção, elas literalmente toda e
todas as 23 jogadoras que estão naquela seleção, que estão naquele plantel, naquela convocatória, e estamos a deixar de lado a Mallory Swanson, que é uma das melhores jogadoras do mundo, a Catarina Macario, etc, etc, etc. A Ashley Hatch, se não me engano, sim, a Ashley Hatch, que também é uma jogadora extraordinária. Todas estas 23 jogadoras são jogadoras de classe mundial. Não há nenhuma seleção no mundo que tenha 23, que consiga pôr 23 jogadoras, ou 26, porque há outras de fora, que tenha 23 jogadoras, pelo menos, que são todas de classe mundial. E por isso é que os Estados Unidos, ganhem ou não ganhem, tenham o melhor ou o pior treinador, o que seja, são a melhor seleção do mundo. E por isso Portugal vai ter de ter muito cuidado. O facto de chegarmos ao jogo com os Estados Unidos não quer dizer nada, porque elas, lá está, elas querem sempre mais. É a mentalidade norte-americana, é a mentalidade, para o bem e para o mal, é a mentalidade daquela seleção que tem 4 campeonatos do mundo, 2 seguidos, e não lhes interessa que seja o quarto, não lhes interessa que seja o segundo, não lhes interessa que seja o 10º. Elas, se perdem uma vez, é uma tragédia. Ou seja, Portugal vai ter de ter muito cuidado, e penso que, de facto, o jogo com Inglaterra foi o melhor teste que nós podíamos ter para os Estados Unidos. Penso que foi, ou melhor, não nesse sentido, penso que foi a pensar mais até nos Estados Unidos do que nos Países Baixos, pelo menos a forma como aquilo decorreu. Portugal vai ter de ter muito cuidado. Não tínhamos... não estejamos enganados, porque Portugal vai passar... desculpem, magoei-me aqui. Portugal vai passar muito tempo a defender. No entanto, pode explorar... A coitada da Crystal Dunn vai voltar a ser lateral esquerda quase de certeza, que é um crime, mas é o que acontece quando tu tens... Ora bem, eu estive aqui a tentar fazer um 11 tipo dos Estados Unidos. E o meu 11 saiu com Alyssa Naeher, Emily Fox, Alana Cook, Naomi Girma, Crystal Dunn, à esquerda, que é um crime, Julie Ertz, Rose Lavelle, se não se ressentir da lesão. Elas só vão jogar o primeiro particular agora a 9 de junho com o País de Gales. A Lindsay Horan, a Trinity Rodman, a Sophia Smith e a Alex Morgan. E são estas, e depois deixas de fora a Lynn Williams, a Krista Mewis, exatamente, a Megan Rapinoe, a Andy Sullivan, a Ashley Sanchez, a Emily Sonnet. Que já está velhinha, mas continua a ser uma... Exatamente, e deixas de fora as que ficaram, de fora a Caprice Idasco, a Bella Bixby, a guarda-redes, que para mim até é superior à Alyssa Naeher. Incomparável. Sim, não há ninguém no mundo que tenha este lote de jogadoras que são... É absolutamente extraordinário. Como é que Portugal pode parar os Estados Unidos? Eu não tenho a solução, porque acho que ninguém a tem. Mas lá está, é ser muito competente defensivamente, e depois com a velocidade, com a inteligência, e aí sim Portugal terá de ser, e nós já tivemos um amigável com os Estados Unidos há pouco tempo, aliás já tivemos 3 nos últimos tempos. Portugal foi mais competente ofensivamente contra os Estados Unidos do que neste amigável com a Inglaterra. E a Jéssica, na altura, a Jéssica Silva brilhou contra os Estados Unidos, porque mostrou que com a sua velocidade e obviamente a técnica que ela tem, porque não tem... este estilo de jogadora não tem par em Portugal, o estilo específico dela pode fazer muitos estragos. Falta-nos mais golo, se calhar, mas penso que podemos sonhar, especialmente agora. Não podemos contar com a arrogância dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, quer dizer, elas são arrogantes, mas são da forma mais competitiva possível, que é, nós somos melhores e por isso vamos dar-vos 10-0, em vez de não vamos facilitar. É isso, se for a 20, 30, 40, 50, vamos até onde for possível. E é muito, obviamente, lá está, competência defensiva e aventurar-nos no ataque, porque uma equipa que descura completamente o ataque é meia equipa, não é uma equipa inteira, como já mencionámos aqui. Ou seja, pronto, ao mesmo tempo, é uma equipa extremamente previsível, no sentido em que jogam sempre no mesmo sistema, jogam quase sempre as mesmas jogadoras, já toda a gente as conhece bem,
O problema é que eu lembro-me um bocadinho, estou a puxar outra vez do futebol masculino, não é a minha intenção, mas eu lembro-me perfeitamente do Sérgio Conceição a dizer sobre o Sporting, do Ruben Amorim. Toda a gente sabe como é que eles jogam, pará-los é que é difícil. E isto é os Estados Unidos, toda a gente sabe como é que os Estados Unidos jogam, toda a gente conhece os Estados Unidos, as Christian Presses que não estão, as Tobin Heaths que não estão, todas elas, toda a gente as conhece. O problema é pará-las, que é praticamente impossível, e por isso é que elas são bicampeãs do mundo e mesmo nos Jogos Olímpicos, que já estava, penso que já foi com o Vlatko Andonovski, que, na minha opinião, é o elo mais fraco desta seleção, o selecionador. Penso que a esperança de Portugal é essa, é precisamente o selecionador dos Estados Unidos que não tira o sumo máximo daquela seleção. No entanto, está, quando tens 11 jogadoras, 23, 26, 30 de classe mundial, é muito difícil. Exatamente, ninguém tem a fórmula para isso. Margarida. Epá, o que é que eu vou dizer? Pois isto é verdade. Eu lembro-me, e a Inês de certeza que tem recordações semelhantes à minha, porque ela também é rapariga das minhas idades, ser miúda e começar a ver uma Alex Morgan a jogar na seleção. Era uma criança e ela há de ser sempre das minhas jogadoras preferidas, de sempre para sempre, porque ela é 2 anos mais velha do que eu e eu olhava para aquilo e pensava, quem me dera. Era uma miúda e jogava na seleção com uma qualidade. Teve alguns ar com lesões, mas a forma como esta seleção está construída, eles podem ter, os Estados Unidos podem ter uma liga de chacha que só agora é que está a começar a encarrilar e vamos ver no que é que vai dar, mas em termos de seleção é espetacular. E depois tem o campeonato universitário que é super, hiper, mega competitivo, prepara as jogadoras de uma forma extraordinária. Eu estava aqui a ver, atualmente só uma jogadora é que está a jogar na Europa, das que foram selecionadas. Temos a Catarina Macário, que infelizmente por lesão não vai estar no Mundial, mas são uma jogadora que neste momento está a jogar na Europa, mas todas elas têm uma qualidade tremenda. E lá está, como dizem nisto, todos sabemos como é que elas vão jogar. Até podemos quase todos acertar 98% do 11 inicial. Mas e pará-las? É físico, é técnico, é tático, é uma intensidade quase uniforme durante os 90 minutos, ou 100 minutos, ou 120 que o jogo durar. Acho que é definitivamente o jogo mais complexo que Portugal tem para jogar e para preparar, porque vai ser preciso, lá está, muita competência defensiva ao nível daquilo que aconteceu com a Inglaterra, mas também eficácia, porque se nós quisermos vamos ter poucas oportunidades, isso é quase certo, mas quando as conseguirmos, vamos ter que ser muito incisivos e agora vai à baliza e tem que entrar, porque senão mais difícil será ainda. Num jogo destes, uma Jéssica Silva, num dia assim, poderá fazer diferença e quebrar ali muitas linhas. Mas só a Jéssica sozinha não vai conseguir. Tem que levar parte da equipa atrás, porque se for outra vez como a Inglaterra, não nos vai servir de nada. Mas acho que é muito isto. É definitivamente o jogo mais complexo que temos para preparar e nunca nos fiarmos na virgem, como se costuma dizer. Nunca pensar que os Estados Unidos neste último jogo vão ter o apuramento já garantido e vão rodar. Até podem rodar, mas elas são 23 de nível quase idêntico. Elas vão sempre jogar até o último segundo ali na intensidade máxima. Isso é certo, é dado adquirido. Posso só acrescentar um detalhe muito rápido? Desculpem. Sim. Que é só importante dizer que e elas têm sempre esta vantagem nas grandes competições, que é, elas estão a meio do campeonato. Todas as outras seleções, quase todas, chegam completamente esgotadas. Elas estão no pico da forma. Isso também importa. Era só isso, desculpem. Cristina. Sim, é assim, o que é que eu posso acrescentar depois da Inês e da Margarida terem dito quase tudo? Ela está, acho que é corroborar a opinião delas, porque realmente os Estados Unidos são o super máximo do futebol feminino. Eu falo por mim, que esqueci, se calhar, mais tarde o futebol feminino, que se calhar talvez só quando os grandes, com o Sporting e o Braga criaram a equipa, é que eu me abri para esse mundo, e mesmo sem conhecer o futebol feminino, eu já ouvi falar dos Estados Unidos, ou seja, para uma pessoa que não conhece o futebol feminino, ouvir os Estados Unidos já diz muito do quanto esta seleção representa para o futebol feminino.
ou por exemplo da Alex Morgan, que é só, se calhar, talvez a jogadora mais mediática, a par da Marta de sempre, e que se calhar, por exemplo, vai chegar a este Mundial, se calhar pode ser o último Mundial da carreira, ou seja, vai fazer o possível e o impossível para conquistar. Acho que o facto de, se calhar, muitas jogadoras dos Estados Unidos fazerem aqui o seu último Mundial vai fazer com que elas entrem para qualquer jogo como se fosse o último da carreira, ou seja, vão querer anexar mais um Mundial à carreira e tornar-se tricampeãs mundiais, ou seja, vai ser, acho que em qualquer jogo que elas vão entrar com o objetivo de marcar desde o primeiro minuto, seja contra Portugal, contra os Países Baixos ou a Espanha, ou seja, elas vão chegar à competição e vão querer matar os adversários, entre aspas, ou seja, acho mesmo que elas vão chegar aqui e vão lá chegar e fazer o delas, ou seja, é arrogância, mas é arrogância americana, ou seja, é arrogância de quem sabe que é melhor e que tem as armas necessárias para ferir e para conquistar o que for preciso. Lá está. E acho que vou falar aqui um bocadinho de Alex Morgan, porque acho que mesmo que é aquele super exemplo para qualquer pessoa, porque ela foi mãe, esteve lesionada, veio e voltou ainda melhor do que o que estava antes. O facto dela, por exemplo, chegar aos 33 anos e estar com não sei quantos golos, mas já uns 10, 12 golos já em poucos jogos, significa que a idade é um número, e para Alex Morgan é um número, seja com 20, digamos que os novos, para ela os 30 são os novos 20. Acho que vai mesmo ser uma das jogadoras de revelação do Mundial, que não é revelação, mas acho que vai ser mesmo um dos nomes do Mundial. Muito bem. Um dos nomes do Mundial, vamos ver se ela vai conseguir esse feito. Para terminar o programa, que já vamos com 51 minutos, quase 52, eu pediria para vocês darem os vossos últimos pensamentos, não digo prognósticos, porque vamos deixar mais para a frente, porque podem surgir lesões, mudanças, etc. Há um monte de coisas que podem acontecer. Por isso, últimos pensamentos, Inês, como és a convidada, ficas com o direito de dar os primeiros dos últimos pensamentos aqui do programa. Penso só assim, ou seja, sobre o nosso grupo? Sobre o nosso grupo, sim. Ok, pronto. Eu penso que Portugal tem o objetivo terceiro lugar. Pode sonhar com o segundo lugar, dependendo de como os Países Baixos estarão. Estados Unidos, possíveis campeões do mundo, sempre. Penso que se formos tão competentes defensivamente como fomos com a Inglaterra e acrescentarmos uma competência ofensiva, podemos surpreender os Países Baixos, apesar de ser muito complicado, mas sem Viviane Miedema é possível. Estados Unidos, eu só espero que toda a gente veja Sophia Smith jogar, que para mim é das 3, 4 melhores jogadoras do mundo. E Vietnã, não podemos descurar, temos de ter muito cuidado. Mas sim, somos superiores, por isso temos de ganhar, obviamente. Para mim é a única obrigação que temos, ganhar ao Vietnã. E obviamente dignificar a camisola. Margarida. A Inês diz sempre quase tudo, mas os pensamentos, e isto para encerrar aqui um bocadinho o programa de hoje, lá está, a nossa grande obrigação é chegar a campo e contra o Vietnã e demonstrar que somos superiores na teoria por alguma razão. Há esse favoritismo por alguma razão e colocar em campo essa superioridade que sabemos que temos. Contra os Países Baixos e os Estados Unidos é competência entre ajuda, solidariedade e honrar a nossa camisola e o nome de Portugal. Elas já o fazem naturalmente. Não há um jogo que se diga que esta seleção entre e não sua a camisola e não dá tudo o que tem. Sejam as 11 que iniciam, sejam todas as outras que estão no banco, entrem ou não entrem, porque se há uma imagem de marca da nossa seleção é as jogadoras puxarem muito umas pelas outras enquanto estão no banco, na bancada, onde quer que seja, e é desfrutarmos do momento. Estamos no Mundial, num grupo que à partida sabíamos que ia ser muito complicado, temos duas das melhores seleções do mundo, a eterna candidata a qualquer competição e uma das melhores seleções também do mundo e da Europa. Lá está, é sermos competentes, irmos com a lição bem estudada e termos alguma irreverência. Ninguém nos vai apontar o dedo por sermos irreverentes e arriscar. Ali em determinados momentos, para aproveitar e arriscar. Cristina, ficas com o direito de fechar o programa. Sim, eu acho que não tenho muito a acrescentar, tendo em conta o quão bem a Inês e a Margarida falaram, mas acho
que o principal para este Mundial vai ser, não é, é divertirem-se, ou seja, os jogadores estão ali a fazer história, é a primeira vez que vamos estar no Mundial, é desfrutar do momento, jogar e honrar Portugal como sempre fizeram até aqui, mas sobretudo desfrutar, ser ambiciosas, sim, mas desfrutar, ou seja, demonstrar o quão bom elas conseguem ser, o quão bom, por exemplo, uma Tatiana Pinto, uma Jéssica Silva, uma Kika, ou seja, Portugal tem tanto talento que acho que é só chegar lá e desfrutar. Ninguém vai apontar o dedo, independentemente do que aconteça, porque lá está, ficámos se calhar no grupo mais difícil que nos podia calhar. Então acho que é só mesmo desfrutar e honrar Portugal como elas sempre fazem. Muito bem. Excelente pensamento para terminar, para se divertirem e jogarem, mas a Inês e a Margarida também disseram importante centrar nesse jogo do Vietnã, porque é um jogo que se tem que ganhar. Tiveram aqui aos 93 o nosso programa dedicado ao futebol feminino português, que já tem fascículo limitado, por isso depois do Mundial de Futebol Feminino que decorre entre julho e agosto termina, depois veremos se continua, por isso assistam sempre. A Margarida e a Cristiana são as duas residentes ao programa, a Inês vai cá de convidada, mas eu espero que depois de hoje ela queira vir cá outra vez conversar connosco e ficamos todos muito contentes. E agradeço a todos. Revejam o primeiro episódio que está no nosso canal de YouTube. Sigam as redes sociais. A Cristiana e a Margarida estão a preparar artigos para sair nas próximas semanas. Por isso, muita atenção ao nosso site. Procurem por elas. O futebol feminino está em grande neste momento e tem que ser apoiado a 100%, porque efetivamente é um acrescente importante na vida desportiva. Muito obrigado a todos. Estiveram aqui no programa do Fair Play. Encontrem elas nas redes sociais e deem o vosso apoio e sigam-nos. Muito obrigado e vemo-nos numa próxima. Obrigada. Tchau.